Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar sobre a Amazônia, os projetos de integração. Então vamos lá. A gente vai entender aí que durante o período de 1870 a 1920 a gente vai passar pelo ciclo da borracha, né? Foi um momento essencial para a gente ter um surto de desenvolvimento dentro da região amazônica, tá? Sobretudo porque você vai ter a entrada de diversos imigrantes vindos da região nordestina para essa região para trabalhar na produção e na extração do látex. Em 1970, a gente vai ter um programa de integração nacional elaborado ali pelos governos militares, tá? Que é o PIN. O PIN ele vai buscar integrar a região norte a um processo de ocupação, né? Sobretudo objetivando a infraestrutura de transporte e a produção dos agrominerais, que seriam a extração, né, de diversos minerais, assim também como a própria produção agropecuária. Legal? Além disso, né, além da pecuária, a gente vai ter também a produção de energia, a gente vai ter o plantio de soja, né, muito propício aí pelas fronteiras agrícolas, né? Isso tudo são elementos que vão fundamentar um processo de ocupação, e aí a gente pode até relacionar com um processo de desmatamento também dentro da região norte, sobretudo dentro da Amazônia. Existiram alguns projetos de integração, como o próprio Radar da Amazônia, ou também RADAM, né? Tinham o objetivo de estar detectando os recursos minerais na região com o intuito de aumentar o seu nível de exploração. Então vejam bem, galera, diversos projetos de integração também contribuíram tanto para um processo de ocupação como para um processo de exploração e de desmatamento dentro da região amazônica. Alguns pontos, então, são importantes para a gente entender como base para os projetos de integração da Amazônia, sobretudo a construção de rodovias, né, iniciadas ali em 1970 até 1880, durante os próprios governos militares. Foi construído, então, eixos de integração, e aí a gente pode citar o eixo sul-norte, onde foi construída aí a Belém-Brasília, Cuiabá-Porto Velho e Cuiabá-Santarém, né? A gente também teve o eixo leste-oeste, né, com a criação da Transamazônica e a Perimetral do Norte, sendo esta última, né, não tendo aí efetivado seu processo de construção. Além disso, o Plano Nacional de Desenvolvimento, que mais tarde seria chamado de Polo Amazônia, né, também viabilizou diversos projetos ligados à agropecuária e à mineração, né? Tudo isso aí juntando, né, somando os esforços dos governos militares para um estímulo de ocupação e povoamento da região amazônica. Outro feito importante, né, nos governos militares foi a criação de órgãos de desenvolvimento regional. E aí a gente está falando exclusivamente da Amazônia. Então foi criada ali a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, a famosa SUDAM. Né? A SUDAM, que na verdade ela se constitui como uma autarquia, né, que seria uma empresa pública e que pertence diretamente ali ao governo federal. Bacana? E aí qual era o grande objetivo? Bom, o próprio nome já diz, né? Desenvolver a região amazônica. Então ela estava previsto ali, né, conceder créditos bancários às pequenas empresas, né, às indústrias ligadas ali na região amazônica, né, sobretudo para estimular ali o emprego e a economia. Sobretudo viabilizar também a infraestrutura, né, viabilizar projetos de colonização e exploração ligado aí à agropecuária e mineral também. Na verdade, então, o objetivo era criar uma região estratégica, né, de planejamento, né, sobretudo para atrair investimentos, sejam eles estatais ou sejam eles privados, né, dentro do que a gente vai chamar aí de Amazônia Legal, que é a parte da Amazônia, né, dentro do território brasileiro. E aí a Sudã foi responsável, né, pela criação da Zona Franca de Manaus, que é uma área industrial dentro da região amazônica, que possibilitou então a criação da Superintendência da Zona Franca de Manaus, que a gente chama aí de SUFRAM. Tá? O objetivo, na verdade, era criar, né, um modelo de desenvolvimento para a região amazônica, né? Sobretudo de modo em que utilizasse os seus recursos naturais, né? Assegurasse toda a viabilidade econômica
e melhorar a qualidade de vida da população local. E aí lembrando, né, o grande objetivo dos órgãos de desenvolvimento regional era desenvolver a região. Então, a Zona Franca de Manaus, ela foi responsável, né, por dar esse estímulo ao desenvolvimento. E aí vale lembrar também que a Zona Franca de Manaus, né, você tem ali a presença das indústrias maquiladoras. Né? O que são indústrias maquiladoras? São aquelas indústrias com um processo, né, de montagem. Bom, galera, vamos falar então aí dos principais projetos de integração da Amazônia, a começar pelos projetos Grande Carajás, né, que vai ser um empreendimento de extração mineral criado ali nas primeiras décadas de 1980. Foi criado pela então empresa estatal brasileira, a Companhia Vale do Rio Doce, dentro do governo aí de Figueiredo. Aquela região ali ela vai se constituir como uma área rica em minerais, com bastante teor de ferro. Né? Além disso, a gente vai encontrar o ouro, o estanho, a bauxita, que seria o alumínio, o manganês, o níquel, o cobre. É uma área que é cortada por importantes rios, como o Xingu, Tocantins, Araguaia, né? E aí engloba porções de terra ali do sudoeste do Pará, o norte do Tocantins e o oeste do Maranhão. Tá? Além disso, vão existir outros projetos associados ao de extração mineral, que são os projetos ligados à agropecuária e à extração florestal. Né? Tudo isso para fornecer desenvolvimento e infraestrutura para essa região. E aí a gente pode citar, né, como um grande avanço de infraestrutura a implementação da usina hidrelétrica de Tucuruí e a estrada de ferro Carajás. Né? Estrada de ferro essa muito importante, pois vai ligar essa área extrativista ao porto de Itaqui, que está lá no litoral do Maranhão. Legal? Além disso, a usina hidrelétrica de Tucuruí ela é muito importante porque ela vai abastecer essa região dos grandes projetos de Carajás. Bacana? Vamos lá! Outro projeto que a gente pode destacar foi o Trombetas, né? Constituído aí na exploração de bauxita. A bauxita que é muito utilizada ali na construção civil, né? Para fazer o cimento e tudo mais. A exploração ela vai iniciar ali em 1979, né? Nas proximidades de Oriximiná, lá no Vale do Rio Trombetas, lá no estado do Paraná. Né? Quem vai liderar toda essa exploração vai ser a mineração Rio Norte. Né? E aí essa empresa que na verdade ela se constitui como uma das maiores empresas geradoras de emprego, sobretudo dentro da região norte. Né? Além disso, ela também oferta serviços auxiliares, né? Ou seja, ela também presta serviços aí na área da saúde, assim como também vai atuar num processo de reflorestamento ambiental dentro da região amazônica. Tá? O mais interessante é que a exploração do projeto, a exploração da bauxita pelo projeto Trombetas, né, se destinava ao Canadá. Né? Sobretudo porque existia um grupo empresarial chamado de Alcan, que era um dos maiores acionistas dessa mineração Rio Norte. Né? Então, toda a produção, na verdade, toda a exploração que você vai ter dentro dessa região do Oriximiná se destinará ao Canadá. Tá? Outro projeto foi o Calha Norte, implementado pelo governo federal em 1985, no início do governo de José Sarney, com a coordenação aí do Ministério da Defesa. Né? O seu objetivo era fazer a manutenção da soberania nacional dentro do território amazônico, sobretudo contribuir com o desenvolvimento de maneira ordenada e sustentável. Né? Contou então com a integração da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E o mais interessante é que todas essas forças, né, também estavam prestando serviços à comunidade, né? Sejam elas ribeirinhas, assim como as comunidades de fronteira também. E isso é legal a gente estar analisando porque essa prestação de serviço vai além de uma manutenção e desenvolvimento da região. Além disso, né, quando você está ocupando, quando você está povoando, fica difícil você sofrer algum tipo de ataque ou de invasão, até porque você está ocupando aquela região. Tá? Então, além dessa vigilância das fronteiras, né, a gente também vai buscar atender às demandas da comunidade. Né? Como a gente estava comentando aqui. Então, essa integração ela também vai ter como consequência, né, a construção de importantes rodovias,
portos, pontes, escolas, creches, hospitais, poços de água potável, né? Uma rede de energia elétrica, ou seja, né? Tudo isso aí vai garantir a criação de povoados, o que vai diminuir os chamados anecúmenos, né? O que seriam os anecúmenos? Seriam os espaços não povoados, é o que a gente chama de vazios demográficos, né? E isso vai favorecer o combate às atividades ilegais que a gente vai ter dentro dessa região, assim como também defender a fronteira. Então, é possível vocês observarem aí a expansão, né, desse projeto Calha Norte no mapa. Então, nessa área mais coral, a gente consegue identificar as reservas indígenas, né? E aí a gente vai ter o que seriam esses símbolos azuis, né? Os minerais bauxita, caseterita, ouro, urânio, né? A linha em preto, né, um preto sólido, seria então a área de abrangência do projeto Calha Norte, tá? E aí a gente tem também, né, a presença aí das forças armadas, que seria o exército, a aeronáutica, atuando exatamente aí nas fronteiras, tá? Então é interessante, esse projeto ele foi muito interessante, sobretudo no aspecto de desenvolvimento, tá? Consequentemente combatendo as atividades ilegais. Outro projeto importante também foi o CIVAM, constituído ali como um sistema de vigilância da Amazônia, né? Na verdade, o CIVAM ele tá integrado a um sistema de proteção da Amazônia, né? Um outro projeto chamado de CIPAM, onde o responsável, né? A responsabilidade, na verdade, é por controlar o ambiente, desenvolver a economia regional, controlar o tráfego aéreo, né? Fazer coordenações de emergências relacionadas à região da Amazônia, monitorar as condições meteorológicas e as ações de contrabando também. Tá? O sistema do CIVAM ele começou a ser implementado em 1994, mas ele só começou a ter efetividade em 2002, dentro do governo do Fernando Henrique Cardoso. Tá? E aí é interessante porque é uma infraestrutura enorme, né? E aí você vai ter dentro dessa infraestrutura satélites, radares, aviões, estações de recepção de imagem, né? Ou seja, diversas plataformas que estariam colhendo os dados sobre a região amazônica. Tá? Além disso, o CIVAM vai possibilitar também o controle aéreo da região, assim como uma fiscalização mais eficiente, né, contra atividades predatórias ilegais, como o próprio desmatamento, as queimadas, os garimpos e o narcotráfico também. Tá? Então, observem o mapa, né, e vocês vão conseguir identificar exatamente o que a gente está chamando aí de área, né, territorial do CIVAM. E aí esses pontos que a gente está vendo aí, esses quadrados, na verdade, né, que a gente está vendo aí mais avermelhado, eles seriam ali os centros regionais de controle de informação, ou seja, é onde a gente tem aí a coleta de todos os dados dos radares, dos satélites, das estações e tudo mais, tá? Então, observe que eles são bastante extensos durante todo o território. Bom, galera, vamos finalizando por aqui. Qualquer dúvida vocês me mandem. Um abraço.